Olá, moçada da produção. Estamos iniciando a videoaula número 2, Movimento em uma dimensão. Esperamos que este vídeo seja bem utilizado por aqueles que assistiram a aula presencial, mas que necessitam de uma revisão para que possam resolver com segurança as atividades que nós propusemos. Mas que seja também um material de apoio importante para aqueles alunos que não puderam assistir a aula presencial e que terão no vídeo uma forma de ver o conteúdo que foi trabalhado em sala de aula e, consequentemente, adquirir condição de resolver as atividades propostas. Vamos, então, ao conteúdo do vídeo. A física e o referencial. Quando dizemos qual a posição do garoto, qual o espaço do garoto, o que nós estamos querendo dizer na realidade? Como nós devemos entender esta pergunta? Qual a posição, qual o espaço do garoto? É importante que a gente entenda que pedir a posição, pedir o espaço do garoto, é preciso que se fale num referencial. Porque, na realidade, quando se pede a posição ou o espaço do garoto, nós estamos querendo saber a que distância esse garoto se encontra de um referencial. E aqui nós colocamos 3 referenciais distintos para que você possa entender que mesmo o garoto não se movimentando, não saindo da posição original, a sua posição modifica, o seu espaço modifica em relação ao referencial. Basta que você varie a posição do referencial ou você troque de referencial, que é o que nós estamos observando na imagem. Em relação à árvore, a posição do garoto, o espaço do garoto, que nós representamos pela letra S, é igual a 20 metros. O que nós queremos dizer com este símbolo, S igual a 20 metros? Nós estamos querendo informar que o garoto se encontra a 20 metros da árvore, que está sendo, no momento, o nosso referencial. Todavia, se você modificar o referencial para o poste, a posição do garoto, o espaço do garoto irá mudar, porque agora ele se encontra a 45 metros do referencial. Isso quer dizer que, mesmo sem sair do lugar, do espaço em que estava inicialmente, né, do local onde ele se encontrava, a sua posição, o seu espaço modificou porque houve a mudança de referencial. Nós saímos da árvore como referencial para o poste. Então, acredito que esteja bem claro essa ideia na cabeça de cada um de vocês, né? Se nós usarmos como referencial esta casa, a posição do garoto, o espaço do garoto também vai mudar. Passará a ser S igual a 15 metros. O que é que nós estamos querendo dizer com essa simbologia? S igual a 15 metros. Nós queremos dizer que, em relação à casa, o garoto se encontra a 15 metros de distância. É bom você entender que dizer que a posição do garoto, que o espaço do garoto vale 20 metros em relação à árvore, não quer dizer que o garoto percorreu 20 metros. Não entenda mal. Dizer que a posição do garoto é 20 metros é simplesmente dizer, informar, que ele se encontra a 20 metros da árvore. Nada está sendo informado sobre a distância que ele percorreu. Nesta imagem, não está embutido a informação de quanto de espaço, qual a distância que esse garoto percorreu. Está simplesmente informando a que distância ele se encontra de cada referencial, da árvore, do poste ou da casa. Quando é que um objeto está em repouso? Quando é que um objeto está em movimento? Mais uma vez,
movimento ou repouso está relacionado com a posição em relação ao referencial e no tempo. Nós precisamos observar essas três grandezas: tempo, o referencial e a posição. Tá? Então, observe aqui a condição para que ocorra movimento. Vamos admitir que esta linha, esta reta orientada para a direita, esteja indicando a trajetória que um determinado objeto vai percorrer. Vamos admitir que esses espaços estão medidos em metros e que no instante t igual a 0, o veículo se encontrava na posição 10 metros. No instante t igual a 0, ele se encontrava na posição 10 metros. Então, este automóvel está parado na posição S igual a 10 metros, porque ele está à direita do referencial. Mas aí, à medida que o tempo começa a passar, esse objeto, esse automóvel, começa a se deslocar. Então, veja que à medida que o tempo passava, a posição do objeto mudava em relação ao referencial. Então, nós dizemos que esse automóvel se encontra em movimento. Esse automóvel se encontraria em repouso se o tempo passasse, mas a posição dele não mudasse em relação ao referencial. Aí ele estaria em repouso. Então, nós dizemos que o objeto está em movimento quando sua posição, quando seu espaço varia com o tempo em relação ao referencial. Bem simples, né? A trajetória de um móvel, a trajetória de um objeto, também depende do referencial? Nós vamos ver que sim. Observe esse avião em pleno voo e aqui uma criança em repouso no solo. Vamos admitir que no exato momento em que esse avião passava pela vertical, a vertical baixada sobre essa criança, no exato momento em que o avião passava pela vertical traçada a partir da criança, ele soltasse, o seu piloto soltasse um pacote, soltasse uma bola, digamos. Veja o que acontece. À medida que o avião vai se deslocando, a bola vai caindo. À medida que o avião vai se deslocando com velocidade constante, a bola vai caindo verticalmente, puxada pela atração gravitacional. Observe que para esse garoto que está em repouso no solo, a trajetória da bola é este arco de parábola, admitindo que a resistência do ar é desprezível, tá? Então, a trajetória da bola é esse arco de parábola para esse garoto que está em repouso no solo. Mas para o piloto do avião, toda vida, em todo instante que ele olhar para baixo do avião, ele vai ver a bola embaixo do avião. Então, para o piloto, a impressão que ele tem é que essa bola está se distanciando do avião, porque ela está caindo, né? Mas ela está caindo verticalmente. Por quê? Porque a todo instante ele vê a bola abaixo do avião. Então, observe que um mesmo objeto apresenta duas trajetórias diferentes quando você muda o referencial. Quando o referencial está fixo no solo, a trajetória é um arco de parábola. E se o referencial estiver no avião, a trajetória é uma reta vertical. Então, nós concluímos que o mesmo objeto apresenta trajetórias diferentes quando você muda o referencial, o que nos permite concluir que a trajetória de um objeto depende do referencial que você adota. O que é que nós chamamos de variação de espaço e que nós vamos representar por ΔS? Delta em física quer dizer variação. E o S é a letra que nós utilizamos para determinar a posição, para determinar o espaço.
E aí, na imagem, nós temos um ciclista que está se deslocando para a direita. Observe essa setinha, né, acima do ciclista, nos informando que o ciclista está se deslocando para a direita. Os espaços estão medidos na unidade quilômetro. Então, admita que no instante t0, digamos, igual a 0, o ciclista se encontrava na posição, no espaço, menos 4 quilômetros. Ora, eu já sei, né, nós já entendemos que menos 4 quilômetros quer dizer que o ciclista se encontra a 4 quilômetros do referencial, porém à esquerda dele. O ciclista se encontra a 4 quilômetros à esquerda do referencial. Por isso, o sinal negativo. Com o passar do tempo, o ciclista se deslocando para a direita, num determinado instante posterior, ele vai se encontrar na posição 3 km. No instante t, maior do que t0, ele vai se encontrar no espaço final S. S igual a 3 ou mais 3 km. Não é necessário colocar o mais, né? Então, no instante t0, ele se encontrava no espaço S0 igual a menos 4 km, e no instante t, ele se encontrava no espaço S igual a 3 km. Ora, o que é que a gente chama de variação de espaço? A variação de espaço é a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. A posição final menos a posição inicial. Lembrando que, dos dados fornecidos na imagem, o espaço inicial é menos 4. Não confundir com o menos que se encontra na equação ΔS igual a S menos S0. Então, substituindo os valores, vamos ter S, espaço final, 3 km, menos o espaço inicial, S0, menos 4 km. 3 menos 4 vai dar igual a 7 km. Isso quer dizer que, se o ΔS foi positivo, significa dizer que o ciclista está se deslocando para a direita, está se deslocando no sentido crescente dos espaços. Ok? Então, nós poderíamos dar como definição de variação de espaço a distância medida sobre a trajetória entre duas posições ocupadas pelo móvel. Essa distância, né? Essa variação de espaço pode ser positiva ou negativa, dependendo do sentido do movimento. É bom a gente lembrar do seguinte, né? Quando a gente tratar a variação de espaço como distância percorrida, não tem nenhum sentido a gente dar o valor positivo ou negativo para ela, tá? A gente só deve dar o valor positivo ou negativo quando a gente tratar da variação de espaço pura e simples, que é a diferença entre o espaço final e o inicial. E aí o sinal negativo vai lhe informar que você está se movendo, que o objeto está se movendo no sentido contrário ao da trajetória. Quando a variação de espaço for negativa. E quando o ΔS for positivo, é para informar que ele está se movendo no sentido dos espaços crescente. Intervalo de tempo ou variação do tempo. Veja, vamos admitir que no instante t0, o ciclista estava no espaço menos 4 km. Então, e vamos admitir também que na hora que ele passou por essa posição, ele olhou para o relógio e leu no mostrador do relógio 6 horas e 20 minutos. Então, isso aqui vai ser o instante inicial. O momento em que ele passou pela posição menos 4 km. No instante t posterior, digamos 7 horas e 40 minutos, ele chegou no espaço 3 km. Ou seja, no quilômetro 3 desta rodovia. E aí, qual o intervalo de tempo? O intervalo de tempo, ΔT, é simplesmente a diferença
entre o instante final menos o instante inicial. O instante final, 7 horas e 40 minutos, e o inicial, 6 horas e 20 minutos, o que vai dar um intervalo de 80 minutos, ou 1 hora e 20 minutos. Então, nós podemos definir que intervalo de tempo é o intervalo decorrido para o objeto passar por duas posições na sua trajetória. Observe que esse intervalo será sempre positivo, independente do sentido do movimento. Velocidade média. Ora, já sabemos o que é variação de espaço, já sabemos o que é intervalo de tempo, então a velocidade média, nós vamos agora juntar esses conceitos. Vamos admitir que um automóvel passa pelo quilômetro 100 de uma rodovia às 3 horas e chegou ao quilômetro 260 dessa mesma rodovia às 5 horas. Ou seja, ele gastou 2 horas para sair do quilômetro 100 e chegar no quilômetro 260. Ora, como é que eu determino a velocidade média? Pegando a variação de espaço e dividindo pela variação do tempo. Então, a velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. No caso, o ΔS vai ser 260, que é o espaço final, menos 100, que é o espaço inicial, dividido pelo ΔT, que vale 5 menos 3. Isso vai dar 160 dividido por 2, que é igual a 80 km por hora. Então, o que é que a velocidade média desse veículo nos informa? Nos informa que ele percorre, em média, 80 quilômetros a cada 1 hora de intervalo. A cada 1 hora, ele percorre 80 quilômetros. Isso em média. Não necessariamente significa dizer que ele percorreu que ele fez todo esse percurso com velocidade constante de 80 km por hora. Isso, na realidade, né, no nosso dia a dia, é impraticável. É impossível isso acontecer. Né? Algum evento vai impedir, vai permitir, né, ou vai obrigar a que você varie a velocidade do veículo. Né? Um buraco, né? Um sinal de trânsito, né? Um animal que estava parado na estrada, um automóvel, né, que mudou a rota, enfim, algo vai acontecer certamente numa distância tão grande quanto essa, que vai impedir você fazer o percurso de 160 quilômetros com velocidade constante de 80 km por hora. Então, isso aqui, na realidade, é a estimativa, né? Se você conseguisse fazer o percurso com velocidade constante de 80 km por hora, você gastaria as mesmas 2 horas que você gastou. Um detalhe importante e vale a pena lembrar é que a unidade quilômetro está escrita de forma errada, né? KM, esse KM são ambos minúsculos. Mas por que então na placa de tráfego, né? na placa existente na rodovia, ele está com letra maiúscula? Certamente isso aqui é só para chamar a atenção, né? Para que você possa ver melhor de longe, tá? Mas em física, se você for fazer, né, resolver um problema de física, você tem que lembrar que o km tem que ser km minúsculo, tá? Não pode ser maiúsculo. Transformação de unidades. Se sabe, na física, as unidades de medida são fundamentais. E através delas, você consegue identificar uma grandeza. Então, em muitas situações, é necessário que você transforme quilômetro por hora em metro por segundo ou metro por segundo em quilômetro por hora. O quilômetro por hora é uma unidade mais usual. O metro por segundo é a unidade do sistema internacional.
Então, eu percebo que existe uma certa confusão na hora de fazer a conversão de uma unidade na outra, utilizando o fator 3,6. O que é que quer dizer isso? Quando você quiser transformar uma velocidade que está na unidade quilômetro por hora para a unidade metro por segundo, você divide o quilômetro por hora por 3,6. E quando você quer transformar a velocidade que está na unidade metro por segundo em quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Então perceba aqui esta tabelazinha. Eu estou com uma velocidade na unidade metro por segundo e eu quero transformá-la para quilômetro por hora. Eu faço a multiplicação do metro por segundo, o resultado que eu tenho, a velocidade que eu tenho em metro por segundo, eu multiplico essa velocidade por 3,6 e o resultado obtido já está em quilômetro por hora. E quando eu tenho uma velocidade em quilômetro por hora e eu quero transformá-la para metro por segundo, é só dividir a velocidade que está em quilômetro por hora por 3,6 e você obtém o resultado já em metro por segundo. Eu me preocupo porque eu percebo que algumas vezes você simplesmente precisa transformar quilômetro em metro e aí você vai lembrar de querer usar o 3,6. Não cabe aí. Por quê? Porque o 3,6 só pode ser usado quando você tem as duas unidades juntas, espaço dividido por tempo, metro por segundo ou quilômetro por hora. Cuidado para não cometer esses erros, né, que, por incrível que pareça, são de certo modo comuns. Então, quando eu tenho uma velocidade de 72 km por hora e eu quero transformar esta velocidade para metro por segundo, eu divido 72 por 3,6, obtendo 20 metros por segundo. E se eu tiver uma velocidade em metro por segundo e quiser usar o resultado em quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. E aí eu obtenho, transformando 15 metros por segundo em 54 quilômetros por hora. Tranquilo? Vamos então agora estudar um novo conceito importantíssimo dentro da cinemática, que é a aceleração. Vamos estudar o conceito de aceleração. Primeiro vamos entender o conceito de aceleração. Observe essa imagem. Tá? Nós temos aqui, simulando, né, um carrinho. Esse carrinho está numa posição que eu estou chamando de posição inicial igual a zero, seria no referencial. Tá? Poderia ser qualquer outra posição. Esse carrinho está em repouso e nós vamos começar a marcar o tempo a partir de agora. Então, no exato instante que eu aperto o cronômetro, para dar início à contagem do tempo, este carrinho entra em movimento. Evidentemente, a sua velocidade vai variando, né? Observe que a velocidade do veículo vai variando ao longo do caminho, né? E aí nós vamos estudar o movimento desse veículo num intervalo de 4 segundos. Nós marcamos duas posições, né? Uma para o intervalo de 0 a 2 segundos e a outra no intervalo entre 2 segundos e 4 segundos. No instante 2 segundos após a largada, a velocidade do veículo vale 10 metros por segundo. Claro, isso é uma simulação. Tá? E ele se encontra numa posição S1 em relação à origem, né? Que eu não sei quanto é, mas que nós podemos calcular posteriormente. E no instante 4 segundos, ele tem velocidade de 20 metros por segundo e se encontra numa posição S2 em relação ao referencial. Veja que a velocidade variou de 0 a 10 em 2 segundos. Se a velocidade variou de 0 para 10 metros por segundo no intervalo de 2 segundos, nós podemos, olhando a expressão ΔV sobre ΔT, que representa a aceleração média, ΔV seria 10 menos 0, que dá 10, e o ΔT será 2 menos 0, que dá 2. 10 dividido por 2, 5. Então, isso aqui seria o quê? 5 metros por segundo
por segundo. Se nós usarmos também para o intervalo completo, olha, vamos pegar o intervalo de 0 a 4 segundos. Veja que vai dar o mesmo resultado para a aceleração. ΔV, velocidade final, que é 20 metros por segundo, menos a inicial, que é 0. 20 menos 0 dá 20. E o ΔT é o T final, que é 4 segundos, menos o T inicial, que é 0. 4 menos 0 dá 4. 20 dividido por 4 dá 5. 5 metros por segundo, né, que é o numerador não é ΔV, e a unidade de medida de V é metro por segundo, para essa simulação. E o ΔT, 4 segundos, então vai ficar 5 metros por segundo, que a gente pode representar, pode escrever como sendo 5 metros por segundo ao quadrado. Se você pegar o intervalo entre 2 segundos e 4 segundos e aplicar a mesma expressão, aceleração média, ΔV sobre ΔT, você vai observar que vai dar o mesmo valor para a aceleração média, 5 metros por segundo ao quadrado. Isto mostra que ao longo do caminho, a aceleração do móvel foi constante. Mas você deve ter observado que, apesar da aceleração ser constante, a sensação visual que a gente tem ao observar a animação é que no trecho entre t igual a 0 e t igual a 2 segundos, o automóvel, né, o veículo é mais lento do que no intervalo entre 2 segundos e 4 segundos. Neste intervalo, neste trecho entre S1 e S2, a velocidade, né, a rapidez com que o veículo se move é maior do que nesse primeiro intervalo. E aí você tem a falsa ideia de que se a velocidade nesse trecho, a rapidez do veículo foi maior nesse trecho, é porque ele está mais acelerado, é porque a aceleração dele foi maior. Então é importante que você perceba o seguinte: os nossos olhos não enxergam a aceleração. Os nossos olhos enxergam a rapidez, a velocidade. A gente percebe se ele está mais rápido ou menos rápido em cada trecho do movimento. A gente não enxerga, a gente não percebe a aceleração. Então, quando a gente calcula a aceleração, é importante você ter essa ideia. Quando você calcula a aceleração, quando você determina a aceleração de um objeto, você está determinando de quanto a velocidade deste objeto varia na unidade de tempo. A velocidade do objeto para essa simulação varia de 5 metros por segundo em cada 1 segundo. Tranquilo? Então, a aceleração nos informa de quanto a velocidade varia na unidade de tempo. Se nós quisermos calcular esses espaços, S1 e S2, a gente poderia usar a ideia de velocidade média. Veja, ó, a gente sabe que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Isso vale para qualquer movimento, seja ele com velocidade constante, seja ele com velocidade variando, seja a velocidade variando de maneira aleatória. Para você calcular a velocidade média, basta que você divida o espaço que ele percorre num determinado tempo por esse intervalo de tempo. Você tem a velocidade média. Para um caso particular em que a aceleração é constante, isso faz com que a velocidade varie de maneira uniforme, em quantidades iguais, para iguais intervalos de tempo. Isso aqui significa uniforme. A gente pode calcular a velocidade média fazendo a média aritmética entre as velocidades inicial e final daquele intervalo. Então, V final mais V inicial dividido por 2 me dá também a velocidade média. Mas isso só vale quando a aceleração é constante ao longo de todo o trecho. Se isso não acontecer, eu só posso calcular a velocidade média fazendo ΔS sobre ΔT. Distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância.
Então, se você quiser saber, por exemplo, quanto vale a posição S1, quanto vale a distância entre o referencial, S0 igual a 0, e o ponto de coordenada S1. Quanto vale essa distância? Ora, essa distância seria o ΔS, vou chamar de ΔS1. Né? Então, o ΔS1, a distância de 0 até essa posição S1, dividido pelo tempo gasto, que foi quanto? 2 segundos, né? Mais é igual a V final, quanto é o V nessa posição? 10. Mais o V inicial, que é 0, dividido por 2. Então, 10 mais 0, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes o intervalo de tempo, que foram 2 segundos, vai dar 10 metros. Então, essa posição S1 vale 10 metros, ou seja, 2 segundos após, ele se encontra a 10 metros do referencial. A mesma coisa você pode fazer nesse segundo trecho e calcular, então, a posição S2. Melhor, no caso, seria calcular a posição S2 em relação ao zero. Tá? Então, o ΔS2, que seria de 0 até S2, dividido pelo tempo gasto, que são 4 segundos, né? De 0, de t igual a 0 até t igual a 4, vai dar 4 segundos. Isso é igual ao V final, que é 20, mais o V inicial, que é 0, dividido por 2. Então, 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 4. 10 vezes 4, 40. Então, seria 40 metros. A distância de S2 até a origem vai dar exatamente 40 metros. Ok? Então, essa equação é uma equação que nos ajuda muito a resolver algumas situações de movimento uniformemente variado, sem que a gente conheça o valor da aceleração. Para você usar o valor da aceleração e calcular as posições ou calcular os espaços percorridos, aí nós vamos ter que usar as equações do M e o V, que é o que nós iremos estudar agora. Veja, movimento uniformemente variado, né? M e o V. Então, a primeira equação que nós vamos obter é a equação da velocidade. Ó. Nós chamamos de M e o V o movimento que tem aceleração de intensidade de valor constante e diferente de zero. Então, para determinar a equação da velocidade em função do tempo, basta que a gente pegue a equação da aceleração média. A aceleração média vai ser a própria aceleração em todo instante, porque ela é constante. Então, não preciso de AM, vou chamar só de A, porque ela é constante, de acordo com a definição de movimento uniformemente variado. O ΔV é o V final menos o V inicial. E o ΔT é o instante final menos o instante inicial, que a gente sempre considera zero. Então vai ficar só T. T menos zero é T. Então agora é só multiplicar os meios pelos extremos. A gente vai ficar com essa expressão. V menos V0 igual a A vezes T. E aí você isolando o V final, vai ficar V inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a equação da velocidade em função do tempo. Observe que o V0 é a velocidade inicial, este A é a aceleração do movimento, que é constante e diferente de zero, e o V é a velocidade final, é a velocidade do móvel no instante t. T segundos após a largada do veículo. Pronto, então vamos colocar na nossa memória, né? A relação entre V e T, velocidade final e tempo, né? V igual a V0 mais A vezes T. Esse V0 é a velocidade do objeto no instante T igual a zero. Vamos então ver agora a equação da posição, ou do espaço, e a equação do deslocamento, né? Ou distância percorrida. Para isso, nós vamos pegar a equação da velocidade média, vamos pegar essa expressão aqui em particular, ΔS sobre ΔT, igual a V mais V0 sobre 2. V mais V0 sobre 2 é a velocidade média quando o movimento é uniformemente variado. E ΔS sobre ΔT é a velocidade média para qualquer situação.
Vamos então pegar a equação da velocidade em função do tempo, que nós acabamos de ver, né, na imagem anterior, e vamos isolar o V nessa equação. Melhor, vamos eliminar, vamos substituir este V lá na equação 1. Este V da equação 1 vai ser substituído por este V que está aqui embaixo, V0 mais AT. Quando você faz essa troca, a equação da velocidade média, né, ΔS sobre ΔT, se transforma em ΔS sobre T, porque o ΔT é o T final menos o T inicial, e o T inicial é zero, né? Lembre disso. Então vai ficar ΔS sobre T igual a V0 mais AT, que é o V, mais o V0, mais esse V0 aqui, ó, sobre 2. Fazendo agora a soma, né? V0 mais V0 vai dar 2V0 mais AT sobre 2. Ó. 2V0 mais AT sobre 2. Eu agora vou multiplicar este T, que está aqui no denominador do ΔS, vou multiplicar esse T pelo numerador, por este numerador. Vou trazer o T que está dividindo, vem para cá multiplicando. Então vai ficar a expressão dessa maneira. Ó. 2V0 mais AT, tudo isso multiplicado por T. É esse T que saiu daqui e foi multiplicar o numerador do outro lado da igualdade. Eu agora vou distribuir. Vai ficar 2V0 vezes T mais AT vezes T. Então vai ficar assim a expressão. Ó. 2V0T mais AT ao quadrado, dividido por 2. Você vai agora pegar esta expressão e vai dividir esta fração em duas frações de mesmo denominador. Então, nós vamos ter 2V0T dividido por 2, mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Quando você faz isso, esse 2 vai embora com o outro 2. Olha. Aí vai ficar só V0T. Porque 2V0T sobre 2 vai ficar só V0T. E AT ao quadrado sobre 2, aqui é a expressão. Então, esta equação me dá o ΔS. O que é que ele chama de ΔS? De deslocamento, né? Ou espaço percorrido. Deslocamento, evidentemente, nos movimentos retilíneos, tá? O deslocamento coincide com o espaço percorrido, né? Admitindo que o movimento é feito numa única direção, né? Não tem vai e volta. O ΔS, né, a distância percorrida, coincide com o deslocamento. Mas se você quiser saber qual é a posição do objeto em relação à origem, né, a posição do objeto em relação ao referencial, a que distância o objeto se encontra do referencial, é só você trocar o ΔS por S menos S0. No lugar do ΔS, eu escrevi S menos S0. Agora é só transferir o menos S0 para o lado direito da igualdade. E aí você tem a equação da posição, ou equação do espaço, né? A equação do espaço. Vai ficar S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Essa equação é muito gentilmente, né, chamada de sorvetão, né? Pronto, então acabamos de mostrar para vocês como foram obtidas a equação do deslocamento ou da distância percorrida, que é o ΔS, e a equação da posição em relação ao referencial. A posição do objeto em relação ao referencial num determinado instante t. Tranquilo? Então, nós já temos 3 equações, aliás, 4, né? A equação da velocidade média, olha, revisando aqui a equação da velocidade média, que eu posso usar sempre que o movimento for uniformemente variado. A equação da velocidade em função do tempo, ó, V igual a V0 mais AT. A equação do deslocamento, ΔS igual a V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. E a equação da posição, ou equação do espaço.
S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Tranquilo? Você não vai precisar memorizar essas deduções. Você precisa só lembrar das equações terminais, né? Essas 4 equações que nós acabamos de recordar. Falta mais uma, a chamada equação de Torricelli. Vamos a ela. Como surgiu a equação de Torricelli? Ora, a equação de Torricelli surgiu da seguinte forma. Torricelli pegou a equação da velocidade em função do tempo e isolou o tempo nessa equação. Como é que fica? O tempo, isolando o tempo nessa equação, vai ficar v menos v0 dividido pela aceleração. E pegou esse tempo t e vai substituir o valor de t, que é v menos v0 sobre a, na equação do deslocamento. No lugar deste t, no lugar destes dois t's, olha, no lugar deste t e no lugar deste t ao quadrado, né, ele vai substituir v menos v0 sobre a. Então, quando ele faz a substituição, você vai ter que desenvolver, né, matematicamente, fazer umas continhas, né, multiplicar, somar, reduzir ao mesmo denominador. Então, quando você termina de fazer umas operações matemáticas, sobra esta expressão. Bem curtinha, bem simples, que é conhecida com o nome de equação de Torricelli, né? Onde a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial do móvel ao quadrado, mais ou menos, né, 2 vezes a aceleração do móvel vezes a distância percorrida por ele. Por que é que eu falei mais ou menos, né? Porque quando o movimento tiver velocidade aumentando, a gente diz que o movimento é acelerado. E aí, este A é positivo. E quando no movimento a velocidade estiver diminuindo, o módulo da velocidade estiver diminuindo, a gente diz que a aceleração é negativa, né? E aí, se a aceleração é negativa, esse mais se transforma em menos. Então, é bom você lembrar disso, né? Sempre que a velocidade está crescendo, a gente considera o V, o A positivo, e sempre que o valor de V está diminuindo, sempre que a velocidade final é menor do que a inicial, a gente diz que o A é negativo. Tá? O movimento é chamado de retardado. Então vamos agora observar o seguinte, né, para a gente encerrar. O cálculo da distância percorrida a partir da velocidade média, ou seja, eu vou pegar aquela equaçãozinha e vamos calcular o espaço percorrido sem precisar usar Torricelli, por exemplo, ou usar a equação do deslocamento, que nós acabamos de ver na imagem anterior. Veja como seria, né? A partir desta equação, você pode calcular o ΔS, a distância percorrida, sem se preocupar em ter que calcular primeiro o valor da aceleração. Caso o problema proposto não lhe diga de cara quanto vale a aceleração, mas se ele te informar a velocidade final, a velocidade inicial e o tempo gasto no percurso, você pode calcular a distância percorrida usando essa equação. Evidentemente, né? Como você tem 4 informações aqui, né? ΔS, ΔT, V final e V inicial, se você conhecer 3 destas informações, você calcula a quarta, qualquer que seja ela, tá? Então, podemos calcular o ΔS, eu coloquei aqui, né, porque é o mais interessante, mas você pode calcular qualquer outro elemento desses que estão aqui presentes. Mesmo não conhecendo sua aceleração, você pode calcular o ΔS. A equação acima lhe será muito útil na resolução de várias situações envolvendo movimento retilíneo com aceleração constante, porém desconhecido. Tá? E então vamos agora praticar com dois exercícios. Considere uma situação hipotética na qual um piloto que dirigia um carro a 60 km por hora resolve acelerar o veículo uniformemente até atingir uma velocidade de 120 km por hora num intervalo de 10 segundos. Observe o texto. Olha.
Veja que a velocidade inicial é 60 km por hora. Ele acelera o veículo uniformemente até que a velocidade passa para 120 km por hora neste intervalo. Ou seja, ele passou 10 segundos com o pé no acelerador, tá? Fazendo com que a velocidade aumentasse de 60 para 120 km por hora em 10 segundos. Então a velocidade está variando, né, de maneira uniforme. Então eu vou calcular o que é que ele pede para calcular o deslocamento, né, ou o espaço percorrido, né, que vai ser equivalente, nestes 10 segundos, e pede também para determinar o valor da aceleração do veículo. Como eu não conheço a aceleração, né, ele está pedindo para calcular, então eu não posso usar aquelas equações do MUV. Quais são elas? A equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Eu não posso usar porque eu não conheço A. Eu não posso usar a equação do deslocamento, né? Delta S igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Eu não posso usar essa equação para calcular o delta S, né? Ele quer o delta S, porque eu não conheço a aceleração. Então só me resta uma alternativa, né? Para ficar mais rápido a resolução. Eu vou usar a equação da velocidade média. Por quê? Porque ele me deu a velocidade inicial, ele me deu a velocidade final e me deu o tempo gasto. Então, sabendo essas três informações, eu posso calcular o ΔS. Olha aí, ó. ΔS sobre ΔT é igual a V mais V0 sobre 2. Ó. Veja como foi útil essa equação para resolver esse problema. Se eu não usar essa equação, qual é a alternativa que eu tenho? Primeiro eu vou ter que calcular a aceleração. E aí eu posso calcular? Posso, usando a equação da velocidade. V igual a V0 mais A vezes T. V igual a V0 mais A vezes T. Eu sei o V, que é o V final, eu sei o V0 e eu sei o T, são 10 segundos. Aí eu calculava o A. Depois que eu calculasse a aceleração, é que eu iria para a equação do deslocamento, ou a equação de Torricelli, para poder calcular o ΔS. Tá legal? Só que eu preciso me lembrar que essas velocidades estão em km por hora e o tempo está em segundos. Então eu preciso transformar km por hora em metro por segundo. Eu tenho duas opções. Ou eu transformo logo agora, 60 km por hora em metro por segundo e 120 km por hora em metro por segundo, ou eu deixo para fazer a transformação depois. Né? Porque do lado de cá, olha, V mais V0 é km por hora. Então eu posso substituir logo. Olha. Delta S sobre o delta T, que vale 10 segundos, ó, igual a V final, que é 120, mais o V inicial, que é 60, dividido por 2. 120 mais 60 vai dar 180, né? Olha. 180 km por hora, dividido por 2, dá 90 km por hora. Ó. E observe que esse 10 aqui são 10 segundos. Mas eu agora posso pegar esse 90 km por hora, divido por 3,6, né, que é aquela constantezinha de transformação, e calculo o equivalente em metro por segundo. Quando eu dividir 90 por 3,6, eu vou transformar 90 km por hora em metro por segundo, que vai dar exatamente 25. Então, eu estou transformando km por hora em metro por segundo. Dividir 90 por 3,6, que dá 25 metros por segundo. Agora eu tenho o tempo 10 segundos multiplicando 25 metros por segundo. Então, os segundos vão ser cancelados, né? E aí eu vou multiplicar 10 vezes 25, que vai dar 250 metros. Esse é o deslocamento do móvel nos 10 segundos. Eu não precisei calcular a aceleração. Agora, para calcular a aceleração, eu posso usar qualquer uma daquelas equações, né? Posso usar, inclusive, essa, né? A igual a delta V sobre delta T. Ou a equação da velocidade, né? V igual a V0 mais AT, que é a mesma coisa, né? Apenas eu já isolei o A naquela equação. V igual a V0 mais AT. Ou aplicando aquela equação original, né? A igual a delta V sobre delta T. Mesma coisa.
Então, agora substituindo, preste atenção aqui o detalhe, né? Olha, veja que eu não estou fazendo a transformação. Eu vou transformar depois que eu fizer a continha, né? Olha, 120 menos 60, né? Olha, 120 menos 60 dá 60. Dividido por 10 vai dar 6. 6 o quê? O numerador, 120 e 60, esse numerador é quilômetro por hora. E esse 10 é segundo. Ó. Então ficaram 6, né? 120 menos 60 dá 60. 60 dividido por 10 dá 6. Então o resultado numérico é 6. Qual é a unidade da aceleração? Quilômetro por hora, que é do ΔV, quilômetro por hora, dividido por segundo, que é do ΔT, 10 segundos. O que é que eu faço agora? É só transformar quilômetro por hora em metro por segundo. 6 quilômetros por hora, eu vou transformar 6 quilômetros por hora em metro por segundo. Como é que a gente faz isso? Dividindo o 6 por 3,6. 6 quilômetros por hora, 6 quilômetros por hora. Quando eu divido 6 por 3,6, o quilômetros por hora agora se transformará em metro por segundo. Por segundo. E aí, dividindo 6 por 3,6, vai dar exatamente não, aproximadamente, né, 1,7 metros por segundo, que a gente pode escrever metro por segundo ao quadrado. Veja como é simples a transformação, né? Não precisa desespero. Só ter paciência, fazer com calma que dá certo. Vamos fazer mais uma questão, né? Nos rachas entre carros, o piloto acelera o carro a partir do repouso. Olha a informação aqui, a partir do repouso, quer dizer, velocidade inicial igual a zero, com aceleração constante, num percurso de 100 metros até atingir a linha de chegada, por onde passará com velocidade de 108 km por hora. Utilizando o sistema internacional de unidades, né? Qual a intensidade, qual o valor da aceleração e qual o tempo gasto na prova. Então, dados, informação importantes, né? Quais são os dados importantes? O V0, que é zero. O V final, 108 km por hora. O espaço percorrido, 100 metros. Ele agora quer que você calcule a aceleração e o tempo gasto. Veja que difere um pouquinho da questão anterior. Então, o que é que eu preciso fazer? Usando o Torricelli, eu já sei que o V0 é zero, então eu posso eliminar o V0 aqui, vai ficar só V final ao quadrado igual a 2A delta S. O V final vale 108 km por hora e o delta S vale 100 metros. Ó. Então, eu não posso trabalhar com quilômetro por hora e metro. Quilômetros por hora e metro. Tenho que transformar 108 km por hora em metro por segundo. Divide por 3,6, né? Dividindo 108 por 3,6, nós vamos encontrar 30. Então, o V final vale 30. Então, vai ficar 30 ao quadrado. Igual a 2 vezes A vezes o ΔS, que vale 100 metros. Então, 30 ao quadrado dá 900. 2 vezes 100 dá 200. Então, o A vai ser 900 dividido por 200, que vai dar 4,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, esta é a aceleração do movimento. Para calcular o tempo, você pode usar a equação da velocidade. A velocidade em função do tempo. O V0 é zero. Então, vai ficar o V final 30 metros por segundo. Né? Lembra que eu transformei 108 km por hora em metro por segundo. A aceleração 4,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai encontrar o tempo em segundos. Né? 30 dividido por 4,5, 6,7 metros, ou melhor, 6,7 segundos foi o tempo gasto no pega, né? No racha entre o que esse carro desenvolveu. Moçada, com isso a gente conclui essa nossa aula 3, na esperança de que este trabalho, né, esta videoaula, seja realmente muito importante para todos vocês
que seja bem utilizada, que você possa, então, ganhar a condição de resolver as questões existentes no trabalho que nós propusemos para todos vocês. Nos encontramos na nossa próxima aula presencial. Até lá, moçada.